Convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. No último dia da festa, o dia mais solene, Jesus em pé proclamou em voz alta: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Aquele que crê em mim, conforme diz a Escritura, rios de água viva jorrarão do seu interior. Jesus falava do Espírito que deviam receber os que tivessem fé nele, pois ainda não tinha sido dado o Espírito, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentar um pouco, continua a leitura, se vocês estão bem atentos, do Evangelho de João. Todo o período pascal, Ascensão, Pentecoste, é João que é lido na Igreja Católica. No último dia da festa, a festa que Jesus estava presente em Jerusalém, geralmente ele ia para a festa da Páscoa, mas tinha outras festas. Hoje não é Páscoa, hoje é Pentecostes, que quer dizer Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa. O dia mais solene, eram vários dias de festa, geralmente 8. Jesus em pé, sinal da ressurreição, porque o morto está deitado. Proclamou em alta voz. Jesus não tinha voz de taboca rachada, não. Ele falava bem alto, né? Às vezes ele gritava. Se você está pensando que ele era toda hora de cabeça baixa, não é Jesus, não. É uma imaginação. Aqui está bem claro que ele gritava, falava em voz alta. Por isso que eu gosto de falar em voz alta. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Ele está falando todos aqueles que têm sede. Só que não é água não que ele está oferecendo. A água quem deu para ele foi a samaritana, em João 4. Depois ele curou o paralítico, em João 5. Multiplicou o pão, em João 6. Depois falou que ele é Deus, em João 8. Curou o cego, em João 9. O bom pastor, João 10. Ressuscitou Lázaro, João 11. E hoje ele está na festa. A água que ele vai dar aqui é outra água, é o Espírito Santo. A partir daí a Igreja Católica batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é um Deus só. Então, se você tem sede do Espírito Santo, pode vir, que é essa água que ele vai dar. Outra água ele não vai dar, não. Aquele que crê em mim só recebe o Espírito quem acreditar. Conforme diz a Escritura, só recebe o Espírito quem lê a Escritura e entende. Rios de água viva jorrarão do seu interior. A Escritura fala isso? Fala. Salmos. E Jesus conhecia a Escritura. Jesus falava do Espírito, é o que eu estou dizendo, que deviam receber os que tivessem fé nele. Só recebe quem tem fé, e quem não tem, não recebe. Quem não tem fé, não recebe. Pode passar a vida toda na igreja, se não tiver fé, o Espírito não age, não. Pois ainda não tinha sido dado o Espírito. Nesse momento aqui tinha sido dado, não. Porque ele não tinha morrido ainda, nem tinha subido ao céu, nem tinha mandado o Espírito Santo. Porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Para João, a morte é glorificação. O Pai glorifica o Filho, ressuscitando. O Filho glorifica o Pai, fazendo a vontade do Pai. E eu vou ser glorificado um dia se eu fizer a vontade do Pai. Se não fizer, não vou ser. Não vou ser, não vou ressuscitar com Ele. Então a coisa é muito séria, a religião é muito séria, só que hoje a turma está levando na brincadeira. A coisa mais séria que existe é a religião. Se o mundo aí soubesse, o mundão aí na hora da missa parava todo mundo para ficar
em joelho em adoração, mas não sabe, né? Aí fica tudo passeando aí fora. Não sabe o que está perdendo. E está se perdendo também, né? Não sabe o que está perdendo e estão se perdendo, porque não tem fé, né? O mundo hoje não tem fé. Primeira leitura, a Babel. A palavra Babel vem de 3 consoantes em hebraico, um B e um L. As vogais a gente não sabe não quais são. O hebraico era escrito só com consoante. Aí os estudiosos dizem que quer dizer confundir, a raiz de confundir. Estava todo mundo confuso, como o mundo hoje está todo mundo confuso. E o que aconteceu nessa Babel? Os homens, a humanidade, eles queriam ser igual a Deus, queriam ser como Deus, como Satanás. Aí começaram a construir uma torre, cada vez mais alta, torre. Pensa aí num prédio de 96 andares, Fortaleza não tem ainda não, mas já tem por aí. Depois fizeram um maior. Queriam chegar no céu, morada de Deus, queriam ser Deus. O que fez Deus? Confundiu a língua deles. Aí um falava de uma língua, outra língua. Imagine um chinês, um japonês, um cearense, um coreano, um americano, nenhum se entendendo com ninguém. Desse jeito. É o mundão. Tem gente que acha que essa Torre de Babel é brincadeira. Está acontecendo hoje. O mundo aí está querendo fazer uma torre para chegar até o céu. Ou seja, estão querendo ser Deus. Estão querendo construir uma cidade na terra sem Deus. Por isso está todo mundo confuso. Por isso que não tem solução para nada. Por isso que está essa confusão de doença. Por quê? Porque estão construindo a torre sem Deus. Se quiser construir uma torre, antes se prepare. E coloque Deus na construção. O Espírito dele. Senão não vai construir nada não. Vai ficar tudo feito barata tonta. A humanidade hoje é uma ruma de barata tonta. Ninguém se entende com ninguém. Né? Aqui na nossa paróquia, nosso morro, é bem fácil. A gente está vendo aí a confusão na rua, né? Porque daqui eu fico vendo. Mas o mundo todo está desse jeito. Todo mundo correndo, cada um passando por cima dos outros, na torre que estão construindo. Não vai dar em nada. Enquanto não se converterem, não vai dar em nada essa torre. Essa cidade aí humana sem Deus vai ser destruída, vai desaparecer. Só vai ficar Deus na terra. Mas não quer se converter, aí assuma as consequências. Porque religião é coisa séria. E na segunda leitura, a carta de Paulo aos Romanos, Romanos 8, ele fala do Espírito Santo, bem claro. Fala de muita coisa em Romanos 8. Fala da perseguição, fala que nada nos separa do amor de Cristo, nada nem ninguém, não tem nenhuma força que me separe do amor de Cristo, ninguém. Nem a Covid me separa, porque se eu estou na graça de Deus, a Covid vai me levar para o céu. Eu acho é bom, né? Se eu estou na graça de Deus. Se não estou aí, meu filho, pode chorar. Aí nós temos que rezar para quem não está na graça de Deus. Mas se a pessoa está na graça de Deus, pode morrer. Não tem problema não. Está no céu. Está melhor do que nós. Né? Então fala da perseguição. Fala que nada nos separa do amor de Cristo. Nada. Ninguém, nenhuma pessoa, nenhuma instituição, nenhum governo, nada me separa do amor de Cristo. Nenhuma doença, nada, nem morte, nem vida, nada. Porque eu ressuscitarei. E segundo João, já ressuscitei. Todo aquele que crê, segundo João, já ressuscitou. O céu é só uma consequência. E quem não crê, já morreu. Quem não crê já está morto. Paulo fala aqui, lá no versículo 26, o Espírito vem em socorro da nossa fraqueza. Você está fraco? Tudo bem. Peça o Espírito para ele vir em seu socorro. Pois nós não sabemos o que pedir nem como pedir. Você está muito confuso, como o pessoal lá da Babel? Pois peça o Espírito para vir até você. Faça uma oração hoje à noite, pedindo o Espírito Santo para vir. É o próprio Espírito que intercede em nosso favor com gemidos inefáveis. Isso aqui tem relação ao dom das línguas.
que muita gente reza errado, inclusive gente da renovação carismática, que geralmente reza errado, reza de maneira diferente que Paulo mandou. Aí acha que está sabendo de tudo, não está sabendo de nada, né? Porque Paulo diz que o dom de línguas existe, mas tem que ser rezado com ordem, não é uma desordem total, não. Ele diz que um reza, se cala, outro reza, se cala, e tem que ter interpretação, para que a assembleia seja edificada. Tem muita gente aí que tem o dom e aí a assembleia é uma bagunça. Assembleia com bagunça, o Espírito não age. É só ler as cartas de Paulo. Mas o dom de língua existe. Ele é dom de oração pessoal, e na assembleia tem que ser com ordem, senão vira uma desordem, né? Mas é o Espírito que intercede em nosso favor. Ele fala aqui gemidos inenarráveis, porque são esses dons que a gente não consegue distinguir. Algumas vezes eu consigo, porque eu estudei o hebraico antigo, e parece com o hebraico antigo, muitos desses sons. Outros não. Então varia muito, mas tem que ser com ordem. E muitas vezes rezam com desordem. E aquele que penetra o íntimo dos corações sabe qual é a intenção do Espírito. Só quem conhece a intenção do Espírito é o Pai, é o Filho e é o próprio Espírito. Essa oração só Deus dá o discernimento, então peça o discernimento. Também o que muitas vezes falta nas nossas orações é o discernimento. Tanta coisa foi feita sem discernimento. Na igreja e nos grupos de orações. Aí caiu, né? Não sabe por que eu caí? Porque não teve discernimento. Não se deixou guiar pelo Espírito. Quando a gente é guiado pelo Espírito, não cai não. Quando o Espírito conduz tudo, a gente não cai não. Pode até ser tentado, mas não cai. Mateus 4, o Espírito conduziu o nosso Senhor ao deserto. E o Satanás, foi o Espírito quem conduziu, não foi o Satanás não. Aí tem gente que diz, eu estou sendo tentado, é o cão que me conduziu. Quem foi que disse? Pode ter sido o Espírito que ele conduziu para ser tentado. E nosso Senhor foi o Espírito que conduziu ele, o conduziu para ser tentado, não foi o Satanás. Agora lá ele foi tentado pelo Satanás, não foi pelo Espírito não, mas foi o Espírito quem conduziu. Aí tentou ter poder e prazer, que são os 3 pecados que a humanidade cai. É difícil não cair num dos 3. E tem gente que cai nos 3. Mas se está com Deus e tem o dom do discernimento, não cai, porque nosso Senhor não caiu. O ter, a humanidade corre atrás do ter, do dinheiro, do poder, do prazer, só isso que querem. Essa confusão todo dia da Babel é o ter, o poder e o prazer, que muitas vezes você também vai atrás, né? Não tem uma coisa, fica desejando. Não tem uma mulher, fica desejando a mulher do outro. Ou tem uma, deseja a mulher do outro. O ter tem várias acepções. O poder, as guerras, que é só poder, cada um quer ter mais poder que o outro. Os governantes, às vezes dentro de casa, briga de marido e mulher, cada um quer ter mais poder que o outro. E o prazer, né? Que isso aí é que pega mesmo, as internet está bem cheinha de coisa aí, né? As 3 grandes tentações, nosso Senhor venceu, mas porque foi guiado pelo Espírito. Se você for guiado pelo Espírito, é Ele que vai conduzir você para ser tentado. Aí você não vai cair não. E se não for, aí meu filho, você vai cair. Pode rezar para o pai de Cício, para a mãe mocinha, para todo mundo, se você quiser. Se você não tiver discernimento, você vai cair. Tá certo? Então, aquele que penetra o íntimo dos corações, também não adianta se esconder não, porque Deus conhece o que está dentro de nós. Você não pode se esconder, você pode entrar dentro do seu quarto, ficar debaixo da cama, botar uma ruma de lençol, Deus está vendo. Porque Ele está vendo, Ele vê o que está dentro. Quando Ele foi escolher o Davi, Samuel foi lá, o Senhor mandou o Samuel ir lá, ungir Davi rei. E Samuel era um bom profeta. Na época era o melhor profeta de Israel, um homem de Deus. Aí Deus disse, vai na casa de Jessé. E tinha outro rei em Israel, Saul estava vivo ainda. Vai na casa de Jessé que eu vou escolher outro rei, porque o Saul não quero mais não, porque foi desobediente.
Aí o Samuel foi, montou na jumentinha, foi até lá. Foi escondido. Porque se ele fosse, todo mundo visse, aí ia dizer para o Saul, que era o rei, e matavam ele. Foi escondido, chegou lá. Aí falou com Jessé: traz teus filhos aí tudinho, que o Senhor escolheu um para ser rei. E era pessoa simples, né? Deus não escolheu uma pessoa muito rica não. Escolheu, foi lá na casa do campo lá. Aí o Jessé mandou vir os filhos tudinho. O primeiro era bem fortão. E Samuel pensou que fosse esse. E disse: esse aí é o que o Senhor escolheu. E Deus disse: quero não. Tu vê, teus olhos vê só a carne, eu vejo o coração. Então não adianta você se esconder, porque Deus vê o coração. O homem vê a aparência, eu vejo o coração. Pode ler, está lá no livro de Samuel. Aí mandou vir o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto e o sétimo. Cada um mais forte que o outro, quero nenhum. Pode rebolar no mato, né? Como diz no Ceará. Aí o Samuel disse: não, Deus não quer nenhum não. Tem mais algum aí? Tem um menino velho. Está com a baladeira dele lá no campo. Tem 15 anos, 16 anos. É um menino velho, é pastor. Chama. Aí chega o Davi. Nosso Senhor diz: é esse, unge. E foi o rei, o maior rei de Israel, que venceu do Golias com uma baladeira, uma funda, né? É uma baladeira. Eles usavam lá umas pedras. Pegou 5 pedras com um bichão bem grandão, sapecou e derrubou e matou. O homem vê a aparência, eu vejo o coração, que está aqui. Né? O Espírito, ele penetra o coração. Aquele que penetra o íntimo dos corações sabe qual é a intenção do Espírito. O Espírito sabe qual é a intenção que está dentro de nós. Você não se esconde dele, não. Nenhum de nós aqui se esconde. E muita gente quer se esconder, porque o pecado leva as pessoas a se esconderem. Quem tem vergonha, quem não tem vergonha, não se esconde, né? Hoje as pessoas estão pecando sem vergonha, estão se mostrando mesmo, estão nem aí. Mas quem tem vergonha, quando peca, tem vergonha. Aí se esconde, Adão e Eva. Quando pecaram, se esconderam. Aí Deus foi atrás. Pode se esconder, bichinho. Você que está pecando, pode se esconder, Deus vai atrás. Lá onde você está escondido. Vai mostrar a sua vergonha. Né? Pois é sempre segundo Deus que o Espírito intercede em favor dos santos. Então, esse Espírito age segundo Deus. E ele intercede em favor daqueles que são santos. Então não intercede por mim não, que eu não sou santo. Você não é santo porque não quer. Porque a nossa vocação é ser santo. E santo a gente pode ser. A gente não pode ser perfeito. Perfeição não pode. Você pode fazer o que você quiser. A partir de hoje, nunca mais falar com ninguém. Você quer viver em jejum, penitência, oração. Não vai ser perfeito. Agora santo vai. Pela graça de Deus, pelos sacramentos na Igreja Católica, você pode ser santo sim. E Paulo chama de santo até quem pertence à igreja, né? Certamente quem vive segundo o sacramento. E ajuda os pobres, porque se não ajudar os pobres não entra no céu não. Então é isso, é uma leitura muito rica, que Nosso Senhor está nos ensinando. Cada dia tem leitura muito rica, mas você tem que ler, irmão. Você não pode ficar só, chegar na igreja e escutar o padre e depois... daqui a 7 dias vem de novo e escuta. Não pode não, você tem que ler todo dia. A palavra de Deus, ela purifica o nosso coração. Então pedir a presença desse Espírito em nós, que ungiu Davi, que conhece nosso coração, que perdoou Adão e Eva também, né? Eles que fugiram. Pois é sempre segundo Deus que o Espírito intercede em favor dos santos. Nós temos um intercessor no céu, maior do que qualquer santo, é o Espírito Santo. Maior do que o santo da sua devoção, é o Espírito Santo. Tá? Então, ele é o maior intercessor que nós temos. Também eu fui ordenado há 20 anos,
Eu não me lembro de nenhuma intenção das pessoas disserem ação de graças ao Espírito Santo. Pode até ter acontecido. Já aconteceu alguma vez? Pois é, a primeira ação de graça que eu tenho que dizer, que eu tenho que mandar celebrar, é para o Espírito Santo. Para Nosso Senhor e para o Pai. Aí a gente pede um bocado de graça, ou então manda celebrar a ação de graça, se esquece do primeiro intercessor da igreja, que é o Espírito Santo. O Papa mandou convocar os bispos, daqui a 2 anos vai ter outro sínodo. Ele já fez um na Amazônia. Em 2023 vai fazer outro, sobre a sinodalidade. O que é sinodalidade? Só ele sabe. Quer dizer, isso é que a igreja é uma unidade e cada um participa. Cada um participa e contribui com a igreja. Então, daqui a 2 anos, ele já mandou convocar agora. E mandou que a igreja rezasse. Então, pediu que nós rezássemos por esse sínodo daqui a 2 anos. Se ele mandou convocar, é porque é importante. Ele não vai convocar, ele é o chefe da nossa igreja, não vai convocar nada que não seja importante. Até porque está havendo uma crise na igreja da Alemanha. A igreja da Alemanha está desobedecendo. Fez uma bênção aí de casal homossexual, não pode, a igreja proibiu. Mas foi além, já fez mais 2 outras coisas contra Roma. Mandou mulher pregar na hora da homilia, não pode. Ninguém pode pregar não, só o padre, o bispo, o papa e o diácono. Ah, mas eu quero pregar. Você pode querer, mas não pode. Na igreja católica é assim, né? E deu comunhão para os protestantes, também não pode. Então, 3 coisas que a igreja lá está fazendo. Não sei se é por esse motivo que ele mandou reunir um sínodo. Mas vamos rezar para dar certo e essa igreja da Alemanha se converta. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado em nossa Mãe Maria Santíssima.